Mais uma vez, caros alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você está assistindo essa gravação. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de História do Brasil e hoje nós vamos falar dentro do tema mais geral de República Oligárquica, o tema da economia. Tá? Rapidamente aqui, vou partilhar minha tela com vocês, certo? E vamos dar sequência, perdão, ao nosso estudo. República Oligárquica, e dentro de República Oligárquica, economia. Aqui. Então, nós vimos que no governo provisório, logo após a proclamação da República, houve a chamada política do denominado encilhamento. Esse foi o nome popular. O encilhamento era uma política adotada pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, naquela época, isso 1890, e a ideia era estimular o processo de industrialização. Foi uma política emissionista. Bem, quando, em 1898, Campos Salles venceu a eleição presidencial, candidato único, tudo bem, ele entendeu, reuniu o seu ministério, no Ministério da Fazenda, Joaquim Murtinho, e que o Brasil entendeu que o Brasil tinha um problema seríssimo, que os compromissos da dívida externa brasileira, eles eram insanáveis naquele momento, naquelas condições. Então ele foi aos banqueiros internacionais, particularmente ao ramo britânico da família Rothschild, que era detentora de quase 85% da dívida externa, dos papéis da dívida externa brasileira, e propôs o que se denomina um funding loan, que significa uma renegociação da dívida. O Brasil queria pagar, mas não tinha condições de pagar naquelas condições. Essa renegociação da dívida foi aceita pelos bancos estrangeiros, e os Rothschild negociaram à frente, como eles eram os maiores detentores dos papéis brasileiros, a aceitação deles realmente resolveu a questão. E isso permitiu ao governo brasileiro respirar. Recebeu um novo empréstimo, tudo bem, a moratória negociada, a renegociação da dívida permitia que durante 3 anos o governo brasileiro não pagaria nem um centavo da dívida, nem dos serviços da dívida. Serviço é aquilo, são as taxas que os bancos cobram para administrar aquela dívida. É isso. E durante, então, 3 anos não se pagaria nada, nos 10 anos seguintes só se pagaria os juros e os serviços da dívida, e depois de 13 anos o pagamento seria integralizado, é isso, em várias prestações. Tudo bem? Então essa política é uma política deflacionária, quer dizer, essa política ela tinha uma contrapartida. O governo brasileiro deu como garantia do pagamento da dívida, entre outras coisas, as rendas do Porto do Rio de Janeiro, que era o principal porto de exportação brasileiro naquele momento, importação e exportação. Então, as rendas obtidas no porto dariam garantia que o Brasil honraria os compromissos desse funding loan. E os credores internacionais, e o próprio Campos Salles, junto com o seu ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, adotaram então uma política deflacionária, que é o chamado saneamento financeiro, é o nome dado. É exatamente o inverso do período do encilhamento, isto é, políticas adotadas, medidas adotadas, a contenção do gasto público, a contenção dos salários, o aumento dos juros internos e o aumento dos impostos. Campos Salles será conhecido, inclusive, pelos chargistas brasileiros da época como Campos Selos. Selo seria a estampilha que provaria a existência de um imposto a ser cobrado sobre um determinado produto. Uma das charges, inclusive, colocava no nariz das pessoas retratadas na charge, desenhadas na charge, uma estampilha, porque Campos Salles teria resolvido, obviamente isso é uma piada, é uma crítica, uma sátira, tá? Cobrar imposto sobre o ar que se respirava. Campos Salles sairá da presidência da República vaiado, quando foi se dirigir para pegar o trem para voltar para São Paulo, ele era paulista, né? Mas de qualquer maneira as finanças públicas, a partir do seu governo, se estabilizaram. Foi essa estabilização que permitiu
Rodrigues Alves, que foi o seu sucessor, não é isso? A fazer aquela política da reforma urbana no Rio de Janeiro e todas aquelas obras que aconteceram. Tudo bem? Então, o Food and Loan, a moratória negociada, a renegociação da dívida, permitiu, né, um respiro às finanças brasileiras, à economia brasileira. Na outra questão, agora tratando da economia na ponta da produção, tá? Nós temos aqui um quadro, isso, que mostra, né, os principais produtos agrícolas de exportação no Brasil, onde o café claramente é o produto dominante. Tudo bem? Se você percebe que a contrapartida nesse período é a borracha, é um caso específico, mas a borracha tem um período, né, de apogeu, mas logo, logo entra em crise. Nós vamos estudar agora a questão do café, da economia do café, e a questão da economia da borracha, né, mais detidamente, né, nessa visão bem geral. O café brasileiro era não apenas o principal produto da pauta de exportações, mas era o Brasil o maior produtor mundial de café, responsável pela grande maioria das sacas de café vendidas, mais de 70% das sacas de café no mundo. Ora, por volta da década de 1880, o café ganhou uma expansão muito forte no consumo, principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos, que era o nosso principal comprador. Esse fato fez com que os fazendeiros no Brasil e em outras partes do mundo, né, começassem a aumentar o plantio dessa árvore que dá o fruto, que é o café. Tudo bem? Esse plantio no Brasil aumentado, outros países também começam a produzir café em maior escala, Colômbia e algumas colônias da África Ocidental, Costa do Ouro em particular. Tudo bem? A competição pelo mercado aumenta, o mercado externo, tudo bem, aumentando e a produção também aumentando. Acontece que por volta lá de 1904, 1905, essa produção mundial, e a brasileira como principal, começava a dar mostras que iria exceder as necessidades do consumo. E, portanto, estimava-se uma grande safra para 1906, que realmente se concretizou, inclusive além das previsões dos especialistas. O Brasil colheu a maior safra da sua história até então, 20 milhões de sacas de café, e não havia mercado para tanto. Então, pressionado pelos estados produtores, o governo federal começou a negociar a chamada primeira política de valorização do café, denominada de Convênio de Taubaté, porque em 1906, nessa cidade paulista, os governadores, presidentes de estado na época era o nome, de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, se encontraram, isso, para exatamente discutir uma ação do governo, ou seja, um intervencionismo estatal na economia. Tá? E esse intervencionismo significaria, foi o que o Convênio de Taubaté decidiu, que os governos comprariam as sacas excedentes de café dos produtores, certo? Para que elas não fossem colocadas no mercado e, portanto, não levasse a baixa do preço. Por isso, valorização do café, política de valorização do café. Tá? As medidas, né, elas necessitavam de um empréstimo externo, e aí muitos se colocaram contra, porque, né, isso quebraria a política de saneamento financeiro que vinha sendo traçada até então, mas em 1906, as eleições presidenciais, o novo presidente, Afonso Pena, se mostra favorável e dá o aval a esse empréstimo. É isso, a essa situação, porque os banqueiros internacionais exigiam que o governo federal, né, garantisse a ação dos estados. Essa política realmente, né, garantiu uma estabilidade do preço do café, mas, embora houvesse uma contrapartida exigida dos produtores, que eles pagariam um imposto sobre saca de café exportada para garantir o fundo para a compra do café que ficaria estocado. Né? E também a ideia de que não aumentariam a área de produção, isso aí com o objetivo de diminuir, né, as sacas ofertadas, a nova safra, isso não aconteceu, porque o café já é uma planta que, aos primeiros 5 anos, ela não
ela não produz, né? Mas a partir dos 5 anos ela começa a produzir em larga escala, quando num solo fértil, em clima de boas condições, tudo bem, e produz fortemente até por volta de 25 anos dessa árvore, tudo bem? O que acontecia? Você tinha cafezais plantados 5 anos antes, de 1906, que começaram a entrar em produção, não é isso? E isso levou, né, muitas vezes, ao próprio aumento da produção interna, mas alguns autores vão dizer exatamente que o Convênio de Taubaté foi uma política de socialização das perdas. Os impostos pagos por todos os brasileiros, eles acabavam servindo para garantir que o cafeicultor não perderia o seu preço não teria prejuízo. Por isso, um autor como Celso Furtado chamou essa política de socialização das perdas. O que ela demonstrava era a força do setor cafeeiro na economia e na política brasileira. Tá? A borracha é um caso específico desse período. O extrativismo da borracha no Vale Amazônico era, reparem, primeiro uma atividade extrativista, então não é agricultura. A seringueira, que é a árvore da onde se extrai o látex, que é a seiva que corre dentro da planta, né? Fazia-se um corte longitudinal no caule, né? E depois uma série de cortes, né, que canalizavam essa seiva para um recipiente, e os seringueiros, que eram os homens então que trabalhavam, os trabalhadores da borracha, eles coletavam girando pelas áreas de floresta onde essas seringueiras existiam, no Vale Amazônico, e fazendo o recolhimento para depois iniciar um processo de solidificação. Essa atividade, como é extrativismo, ela busca, né, a árvore, ela busca a seringueira. Isso leva, né, a um avanço de população desses trabalhadores pelo interior do Vale Amazônico. Basicamente, eram trabalhadores que vinham do Nordeste, particularmente do Ceará, depois da Grande Seca, né, dos anos de 1870, tá certo? E, né, ela ganhou maior dimensão pelo fato da segunda revolução industrial, o desenvolvimento, né, da indústria automobilística, né, o processo lá do Goodyear de permitir a utilização da borracha para os pneus. Houve uma fortíssima demanda internacional pelo produto, por essa matéria-prima, e o preço internacional do produto disparou, o que levou, né, aqui no Brasil a um avanço, a um enriquecimento dos barões da borracha, não dos seringueiros, evidentemente. Nessa questão da borracha, né, houve, com o avanço em direção ao Vale Amazônico, a conquista, como se chama, do Acre, a questão do Acre, porque os seringueiros, em grande número, passaram a fronteira, porque não havia controle na fronteira entre Brasil e Bolívia na região, ocuparam o chamado Aquiri boliviano. Houve, né, da parte do governo da Bolívia, a reação, e a gente pode, mais tarde, na aula específica, o professor Marcelo pode explicar um pouco mais a vocês, tudo bem, da área de específica, e, portanto, é, a questão do Acre, ou seja, a incorporação do Acre ao território brasileiro no ano de 1903 pelo Tratado de Petrópolis. Tá certo? O Tratado de Petrópolis incorporou o Acre ao território do Brasil, foi uma incorporação do período republicano. Perfeito? Tem a ver com a economia da borracha, que entrou em crise, não é isso, quando dois acontecimentos importantes, perdão, tá, aqui. Primeiro, os ingleses começam a produzir no sudeste da Ásia, tá, a borracha sob sistema de plantation, coisa que foi tentada aqui no Brasil pelo Henry Ford, que criou um projeto chamado Fordlândia, porque ele queria a exclusividade da produção dessa borracha para as suas fábricas. Não deu certo, foi um fracasso total esse projeto, mas no Sudeste Asiático deu certo, tudo bem. A produção começou aqui, vocês podem ver, por volta do ano de 1910, 1911, certo? E o desenvolvimento da borracha sintética, que a química alemã, em particular, desenvolveu durante o processo da Primeira Guerra Mundial e se tornou comercialmente viável, gerou uma competição que a borracha brasileira não teve condição de
de atuar mais. Tá? Então, o ciclo, alguns chamam de ciclo da borracha, o ciclo econômico da borracha, durou exatamente no Brasil entre o final do Império e as 2 primeiras décadas da República. Volto a dizer, enriqueceu muito a gente, foi o segundo maior produto na pauta de exportações, chegou entre 1898 e 1910 a ser responsável por 1/4 das exportações brasileiras, tá? E teve um papel importante na fundação, inclusive, de cidades do interior do Vale Amazônico. Caros alunos, vou me despedir por hoje aqui de vocês, dessa aula, tá? Vou voltar a partilhar minha tela com vocês, tudo bem? Nessas aulas, então, de 15 minutos, eu lembro, espero que todos estejam com saúde e paz, tá certo? E logo, logo, espero nos reencontraremos presencialmente. Tá? Um grande abraço, tá? E saúde e paz mais uma vez.